Ô, Diogo, agora eu vou te fazer uma pergunta de 50 mil reais. Assim, na lata. Tá usando o X? Não, Agora, finge que não tem ninguém ouvindo, ninguém vendo. Tá usando o X? não. Eu usei muito brevemente, assim, quando eu estava em Portugal. Estava em Portugal, Fica a dica, Xandão. senhor Alexandre de Moraes, ministro Alexandre de Moraes, estava em Portugal, acessei o X, cara, mas aquilo virou uma área inóspita, assim. Sim, você tem que Tá, entrar tampando o nariz. tá horrível, assim. Então, eu entrei e vi que tava rolando algumas coisas. Se eu fico no feed de indicados ali, né, do recomendado, cara, é só lixo. Mas aí eu vou pro following, que aí eu sigo pesquisadores, jornalistas, principalmente de fora, aí fica interessante, assim, Sim. né? Mas não. E você? Você vai dedurar alguém aí que tá Não, publicando? não sou X9, cara. X9 morre cedo. Da onde eu venho, cara, tem essa frase. Mas e você, tem usado X? Cara, eu também fiz Eu algumas também. viagens É. internacionais aí que me permitiram usar o X sem correr o Uhum. risco de tomar uma multa do excelentíssimo ministro. Não é o Sérgio Moro que posta no X e fala que é o assessor dele que tá em Miami, sei lá? Aham. Eu acho que é, não é ele? Sérgio Moro posta o X postado pelo assessor Pega de essa Miami. desculpa. É. Mas, nos momentos em que eu usei, deu pra perceber que, primeiro, pelo menos naquela primeira semana de bloqueio, o Elon Musk só falou disso. Só falou disso. Ele até esqueceu, se é que é possível, da eleição norte-americana, em que claramente ele tem um lado. Ele é trampista até dizer chega. Ele até esqueceu de coisas muito relevantes que o X está fazendo, como aquela a nova inteligência artificial que o X lançou ao criar aquele supercomputador, ou Uhum. seja, quando ele Não, ele esqueceu tudo, esqueceu cara. tudo, só falou disso. Só falou disso. Ele Começou criou aquele perfil, né? Alexandre Files. Alexander Files. Files. Que coisa preciosa. E- mas depois disso, o fogo da quentura baixou um pouquinho. E aí, os brasileiros que ainda estão no X passaram a ser bombardeados com conteúdos de quem fala português e quem tem mais acesso, de portugueses. Ou seja, a galera tá tendo que lidar, em vez de problemas básicos aqui do Brasil e de coisas que acontecem por aqui, comentar uma cadeirada, um soco na cara ali, tá tendo que falar de problemas de bairros de Lisboa. Ou seja, tá uma coisa completamente deslocada. Mas é inegável que nas últimas semanas, e até possivelmente nos últimos meses, a discussão sobre tecnologia do Brasil foi dominada pela essa, por assim dizer, esse embate entre o Elon Musk e o Alexandre de Moraes. E eu imagino que tenha sido a primeira vez que muita gente percebeu que as plataformas são poderosas o suficiente para dizer não para a justiça. E não é dizer não para qualquer justiça. Ou seja, não é dizer que vai descumprir a lei de um juiz de primeira instância. E eu não estou dizendo que juízes de primeira instância têm que ser desrespeitados. Mas ele está falando não para o juiz da mais alta corte do Brasil. E ele está falando não para uma decisão que era basicamente para ele cumprir a lei brasileira. A gente não vai entrar muito nesse assunto, mas a última vez que o brasileiro viu um embate assim tão sério foi e que levou à saída do ar de uma plataforma foi quando o WhatsApp saiu do ar. E quando, não sei se você vai lembrar dessa, você é novo, Diogo. Você não vai lembrar Hum. disso, mas eu acho que os nossos ouvintes também não vão lembrar disso. Quando o YouTube saiu do ar. Só que tem uma diferença muito grande entre a saída do ar agora do X e a saída do WhatsApp e do YouTube naquela época. Com o WhatsApp, a treta era, o WhatsApp disse que tinha um problema técnico. Ele não conseguia resgatar mensagens antigas porque elas eram criptografadas. Aí aqui a discussão tomou um aspecto de alto nível, começaram a falar sobre criptografia, quais eram os limites das tecnologias que as empresas poderiam aplicar nas suas plataformas e como elas deveriam, ainda que fosse uma coisa super complexa, arranjar um jeito de cumprir a lei. É uma discussão de alto nível. Com o YouTube, a gente viu um primeiro momento em que teve uma rebeldia social, porque publicaram um vídeo da Cicarelli fazendo umas coisinhas na praia aí, e aí a galera começou a baixar esse negócio e publicar a revelia do que o YouTube estava fazendo. Agora a gente vê uma plataforma dizendo, eu não vou respeitar essa lei. Ou seja, usando todo o seu poder de influência para desrespeitar um país soberano que tem leis constituídas e que foram pactuadas com a sociedade. Ou seja, teve uma escalada que a gente
ficou longe de ver os degraus dessa escada e a gente só viu o ápice, né, Diogo? Eu sei que você gosta de falar do caminho que as coisas levaram e a gente está só vendo o ponto de chegada dessa discussão, né? É um caminho longo. Um caminho longo. Vamos tentar, assim, traduzir um pouco o que acontece. É que hoje as grandes empresas de tecnologia, elas estão muito grandes. Grandes dentro do seu, como valor de mercado, grandes economicamente falando, grandes com a quantidade de usuários. Então você tem rede social que é muito maior do que vários países, né? Então você tem plataformas que tem 1 bilhão de usuários. Uhum. Né? Instagram, Facebook, WhatsApp, YouTube tem mais de 2 bilhões de usuários. Sabe que país que tem 2 bilhões de 2 bilhões de habitantes? Nenhum. 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 Né? Porque assim, você pega a Índia, que é o mais populoso, não chega nisso. Então, elas estão grandes nesse sentido. Só que outras empresas também são muito grandes, se a gente pensar do seu valor de mercado. Só que a influência, ela vem a partir da sua natureza. Uma empresa que é, por exemplo, da área de energia, por exemplo, de petróleo, ela exerce uma influência a partir de uma questão política, de manipulação de preços, econômica, tal, de fornecer ou não para tal país. Ela tem uma força política muito grande. Só que essas empresas que são as grandes plataformas, elas têm uma influência que é muito mais multifacetada, porque a gente está falando de um processo comunicacional, porque elas criam um espaço de comunicação informacional, onde as pessoas produzem conteúdos, consomem conteúdos, onde elas se informam e onde elas vão criando uma percepção sobre o mundo. E muitas delas acabam se tornando vitais até para o comércio local. Se a gente pensar, por exemplo, no WhatsApp, cara, ele movimenta muito da economia. Muitas trocas e transações são organizadas pelo WhatsApp. E isso, elas vão se tornando cada vez maiores, mais importantes e exercendo um poder em outras localidades além da sua sede. É o caso de WhatsApp, que está presente em todos os países, Índia, Brasil, etc. E elas sempre acabaram criando influência política, mas muitas vezes a partir de uma prática que é da própria política pública. Né? Então, essas empresas elas têm times gigantescos da área de política pública que vão estar ali trabalhando junto com o governo para auxiliar, esclarecer pontos técnicos, trazer informação. Fazer lobby. Exatamente, mas fazer lobby também para o que elas querem. Então, isso tem há muito tempo, né? Toda a indústria tem lobby. Só que agora, essas empresas de tecnologia, e aí principalmente com o Elon Musk, que é um xarope das ideias, que ele vai para as cabeças, ele falou, não vou cumprir isso daqui, entendeu? Agora ele tá regando, né? Agora tá regando, porque encontrou um que é mais doido que ele, né? Alexandre de Moraes falou, então bloqueia isso. Ele trucou, não, né? Trocou, tomou 6. Uhum. Tomou 6 e agora tá regando, né? Uhum. Porque é isso, tipo, não é... A gente não tá aqui debatendo o mérito das coisas, tipo, das decisões do Alexandre de Moraes, mas tem uma coisa específica, né? Precisa ter um representante legal para cumprir nossas decisões. Uhum. Né? E isso vale para muitas empresas, não é uma coisa específica para o X. Algumas empresas de tecnologia são dispensadas desse papel, mas uma empresa com tantos contatos, tantos pontos de apoio no Brasil, precisa ter um representante legal, até porque ela interfere diretamente em vários dos processos que são vitais para a nossa sociedade. Desde as eleições até os processos de saúde, educacionais. Não dá para você dizer que dá para lidar com tudo isso lá do conforto da Califórnia, né? Perfeitamente o que você colocou. A mesma coisa aconteceu com o Telegram nas eleições passadas, né? O Telegram também não tinha um representante legal e sim, teve um entendimento ali que o Telegram ele era uma plataforma bastante sensível para o processo democrático e que precisa ter um representante legal para dialogar com o Estado, né? Dialogar com até a justiça para explicar o que é viável, o que não é viável, o que dá para fazer, o que não dá para fazer. E eles não falaram que não iam, né, colocar um representante legal, depois colocaram, né, colocaram por uma pressão. Então é isso, hoje o que a gente vê é que essas empresas elas estão ficando tão grandes, tão poderosas, que elas vão exercendo poder de várias formas, né, seja através de lobby,
seja através da manipulação das narrativas dentro das suas próprias plataformas, é uma nova forma de um soft power absurdo. Né? Uhum. Absurdo, é um soft power assim, gigantesco que essas empresas conseguem exercer. Tanto é que, se a gente pensar, a gente está falando das empresas americanas, mas o jogo também vira agora, porque tem o TikTok, Uhum. que os Estados Unidos quer banir. Uhum. Muito por conta disso, né? Então, é questão da segurança nacional, eles podem manipular o algoritmo e aí o algoritmo vai levar a população americana a, sei lá, se convencer de ideais comunistas, sabe? Sei, Então, tem também essa discussão até mesmo nos Estados Unidos. sim. Então, é um desafio enorme, porque realmente essas empresas elas controlam o fluxo informacional, comunicacional e elas são gigantescas. E ainda que muita gente possa discordar de como as coisas têm sido feitas no STF, tem um jeito de discordar do STF, tem um jeito de discordar da justiça que foi pactuado com a sociedade brasileira. E tem uma máxima que diz que decisão judicial a gente cumpre Uhum. e depois a gente contesta na justiça. Uma das empresas que discordou das decisões de removerem vários perfis feitas pelo Xandão, a decisão feita pelo Xandão, foi o Google. Ele discordou da justiça e ele fez o que empresas que querem dialogar com as autoridades deveriam fazer. Entrou na justiça e falou assim, olha, eu discordo por isso Y, Z. Mas ainda assim ele acatou a decisão do Xandão e tirou alguns canais do ar. Muito diferente é falar que não vai cumprir decisão nenhuma, passar a descumprir várias leis e simplesmente mandar uma banana para tudo que a gente discutiu enquanto sociedade, o que a gente pactuou nas nossas leis, na nossa Constituição. E ainda que você discorde das várias decisões do Xandão, ele tá tomando isso, quer queira, quer não, com base em leis que a gente escreveu enquanto sociedade aqui no Brasil. Então, de alguma forma, isso é uma afronta, por assim dizer, ao que a gente entende por soberania. Tem esse caráter e tem o outro que você já comentou no quadro anterior, que é essas empresas, por lidarem com no nosso fluxo comunicacional, elas lidam também com algo que você chamou de ouro, que são os nossos dados. Eu gostei do paralelo que você fez sobre uma petroleira. Uma petroleira, ela está instalada em um lugar físico, ela retira a matéria-prima para produzir o seu combustível fóssil e ela pode impactar de alguma forma o restante do mundo. Uhum. Os preços dos combustíveis, os preços dos alimentos, pode impactar as bolsas. Mas se a gente cessar o acesso que ela tem àquele fornecimento de matéria-prima, muito provavelmente ela não vai ter poder nenhum. Com as big techs, com essas plataformas, é muito difícil cessar o acesso que elas têm, Cortar o cano? vedar o cano, porque elas estão em praticamente o mundo todo, sabe? É muito mais ubíqua a relação. Exato. Por isso que é muito mais complicado a gente pensar, né, a própria economia, né, a sociedade. Então, quando a gente olha para essas big techs, tanto a questão econômica, política, ela é muito mais ubíqua e muito mais complexa de ser analisada. Uhum. E por que elas fazem isso, Diogo? O que você imagina? Por dinheiro? Dinheiro e poder. Por isso, né? Basicamente é isso. Uhum. O que elas querem no fim do dia é se tornarem cada vez maiores, esmagar seus concorrentes, tentar criar quase que um monopólio. Sim, Né? sim. Em algum momento eu sinto que algumas regras locais, algumas regras da justiça local, estão no meio do caminho dos planos das big techs, sabe? E aí eu sinto que elas fazem de tudo para ou mover essa regra um pouquinho para o lado, ou no caso do Musk, que foi um assinte, passar por cima de tudo isso e esperar que uma comoção nacional... Não ficasse manipular. Que foi a aposta dele, né? Acho que ele Exato. fez essa aposta de vou bater de frente com o STF, vou criar o perfil do Alexander Files e vai ter uma grande comoção e a gente vai tirar o Alexandre de Moraes e o X vai voltar triunfante e não foi o que aconteceu. Até porque a decisão do Alexandre de Moraes depois passou pela turma, né, do STF e também foi, vamos dizer assim, validada pela corte. Então, é um outro rolê que entrou e agora o Musk está tendo que carregar. Exato. E isso passa, eu achei que é importante porque passa uma mensagem para o mundo. Eu acho que
tem um efeito colateral que o Musk não esperava, que passa uma mensagem pro mundo, sabe? Ó, o Brasil baniu porque não respeitou as leis, e baniu mesmo, e agora ele tá tendo que respeitar. E voltou atrás, tá respeitando para conseguir colocar o site de volta no ar. E tem uma coisa, por mais que a gente tenha essa impressão de que foi o Musk, o Alexandre de Moraes, que encasquetou com o Musk e quis tirar ele do ar, esse é um sentimento geral que vem de autoridades nacionais. Eu ouvi de um dirigente da Anatel que tem problemas vira e mexe quando ele tem que fazer algumas fiscalizações de sites que promovem conteúdo ilegal. E quando a gente fala de site que promove conteúdo ilegal, a gente está falando de que é ilegal mesmo, não tem meio termo aqui. E aí ele mencionou o seguinte: a gente fica fora do domínio legal e vai para o domínio dos termos e condições de prestadoras e plataformas. É isso que está pegando. Termos e condições se sobrepondo à legislação de um país. É isso que vem acontecendo com o X. O que acontece é o seguinte: as áreas de fiscalização de algumas entidades nacionais vão bater nessas portas e falar assim: olha, a gente tem uma lei aqui no Brasil que proíbe que um site promova pornografia infantil, tráfico de órgãos, pirataria. Dá para você tirar esse negócio do ar? Aí a empresa de infraestrutura fala: mas os nossos termos e condições prevêem que esses sites podem ficar no ar. E aí você tem que ficar tendo um diálogo meio maluco de convencer uma empresa que o que vale no nosso país é a lei e não o termo e condição dela. Um outro executivo da área de entretenimento, que a todo momento tem embates por causa de pirataria, disse que essa é uma batalha entre grandes plataformas e as justiças locais. Ou seja, tem uma percepção na sociedade, no mercado e em órgãos públicos de que não é uma treta entre o Musk e o Alexandre de Moraes. Isso, na verdade, é um capítulo de um combate, de um embate entre as plataformas e soberanias digitais. Esse é o grande plano de fundo que não está sendo contado e a gente está falando aqui. É, que as grandes plataformas, elas fazem isso de uma maneira muito mais velada. E aqui o Musk é o doidão das ideias e aí ele, né, externaliza tudo isso e leva para um outro patamar da loucura. Então, mas é isso, né? Acho que o Musk, ele exemplifica isso, mas as coisas também acontecem nos bastidores. Exato. Você vai voltar pro X? Só se o Xandão deixar. Não quero pagar 50 mil de multa. Você viu que a Polícia Federal tá fazendo varredura, cara. Pois é. Agora a gente vai poder falar Xandão de novo, porque sem o X no Brasil era só Andão. Andão. E com essa piada ruim, cara, a gente fica com o programa, a gente encerra o programa por aqui. Qual?